Olá, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aí em se inscrever no nosso canal e marca no sininho também. Toda vez que tiver um novo vídeo, você vai receber aí um vídeo automático, uma mensagem automática para você. Sempre aqui, o que compartilhamos é do amor de Deus, fundamentado na sua palavra, que é a Bíblia, que nós cremos, e como que Deus fala a você, fala a mim e fala ao mundo inteiro. Hoje o tema desse vídeo que nós estamos propondo aqui é um salário justo. Um salário justo. A maioria das pessoas sempre vão pleitear receber um salário justo. Assim é com você, assim é comigo, assim é no mundo inteiro. E a história da humanidade, em qualquer lugar, em qualquer canto, as pessoas sempre vão procurar um salário justo, conforme imaginam que é o direito, que é aquilo que realmente possa estar pagando pelaquilo que está fazendo. Esse tema ele não fugiu daquilo que Jesus trouxe para nós como entendimento, só que muito mais daquilo que é a sobrevivência sobre o cotidiano da nossa vida. Ele aproveitou esse tema para que a gente possa entender também sobre esse sentido no plano espiritual. E quem foi direto ao ponto foi quando o apóstolo Paulo escreve uma carta que está registrada na palavra de Deus, na carta aos Romanos, e ele fala em Romanos 6:23 assim: porque o salário do pecado é a morte. Ele traz uma relação do cotidiano, ele traz uma relação de direito, ele traz uma relação pessoal de empregador para aquilo que é o trabalhador e fala no plano espiritual. Olha, a humanidade tem como salário do seu pecado a morte. Quem que é esse empregador? Quem é que anda pagando para você, para eu, para o mundo inteiro a morte como salário? Necessariamente não é Deus, porque Deus é bom. E aquele que é contrário a Deus, o próprio diabo, é quem trouxe isso para a sua vida e para a minha vida. Mas ficaria como um salário, como uma maldição, se não tivéssemos uma alternativa. E aí entra o projeto de Deus de regeneração, de transformação, de salvação para a sua vida e para a minha vida. Jesus ele usa um momento, quando ele estava aqui, o Deus encarnado, e ele traz um ensinamento para que as pessoas que estavam em volta dele, não apenas os discípulos, mas uma multidão, e ele traz o seguinte ensinamento. Ele fala, olha, certa ocasião um fazendeiro, ele chegou o momento da colheita de tudo aquilo que ele tinha produzido. E aí ele foi nos lugares e logo cedo contratou algumas pessoas. E elas começaram a trabalhar. Passado um pouco período, ele voltou em outro lugar e contratou mais gente, ainda no mesmo dia. E elas começaram a trabalhar. Chegou no meio do dia, ele foi e buscou mais gente e elas começaram a trabalhar no mesmo dia. E já no finalzinho da tarde, ele foi e contratou mais gente e elas trabalharam. Encerrou o dia e ele chamou aquele que coordenava todo o trabalho daquela fazenda e falou assim: começa a pagar pelos que foram os últimos que chegaram e dá a eles um salário. E eles receberam e depois gradativamente, até chegar nos primeiros, pagou o mesmo salário. E aí a indagação que veio, e de uma forma mais enfática ainda aqueles que começaram bem cedo: por que que estes que só trabalharam no finalzinho do dia estão recebendo o mesmo que eu? Por que que eu não mais? E aí aquele fazendeiro, Jesus usa esse ensinamento para falar: olha, aquilo que eu acordei com você não é aquilo que eu estou te dando? E por que que você está olhando pelaquilo que eu acordei com os outros também? Aquilo que Deus acorda com você e comigo, pela humanidade, ultrapassa aquilo que vai ser o entendimento do seu esforço ou do meu esforço. Mas acima de tudo, o convite de Deus, para qual salário Deus quer dar para você e eu, se nós estivermos na seara dele, no trabalho dele. E Deus é que nos mostra o caminho. Enquanto o diabo trouxe a morte como salário para a humanidade, e nós sabemos que temos esse salário já contabilizado para a nossa vida, a sua e a minha, não morreremos? Não morreremos? A pandemia não nos trouxe e nos esclareceu mais ainda o significado da morte? Mas Jesus é quem nos traz o salário de Deus.
E ele fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então ele nos trouxe o salário, que é a vida. E ele quebra qualquer outra expectativa. Você pode estar começando a sua vida. Jesus te convidou, ele quer te dar vida. Por todo o tempo aqui nesse mundo, mas acima de tudo da eternidade. Você já está na sua mocidade? Você está na maturidade? Ou você está com desígnio de fim de vida? Está num leito de enfermidade? Está acamado? A sua vida está chegando numa etapa terrena já para o fim? Não receba o salário da morte, mas aceite o convite de Jesus Cristo para a vida eterna. E ele fala: aquele que crê em mim viverá. Aquele que crê em mim herdará a vida eterna. Porque ele provou isso com a própria vida. Aquilo que era o pagamento com a morte, ele morreu por mim e você. O justo morrendo pelo injusto. O justo morrendo pelo injusto. Mas ele ressuscitou. Porque a semelhança dele, se cremos nele, também ressuscitaremos. Nós não ressuscitaremos por causa de religião. Nós não ressuscitaremos por causa de rituais. Nós não ressuscitaremos por causa de sacrifícios humanos, porque a salvação é um dom de Deus, é uma dádiva, é um convite de Deus para nós fazermos parte da obra dele, e o salário é a vida eterna. Invista na eternidade da sua alma no céu, porque se não fizermos esse investimento, a minha alma e a sua alma já têm um salário, que é a morte. Que você e eu possamos nesse dia, seja o momento que seja, aquilo que estamos atravessando do tempo na nossa vida, nesse momento nós possamos entender, esse dia, o dono da vida vai vir e o meu salário eu vou receber do meu Deus, a vida eterna. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida. Leve essa mensagem para outras pessoas. Deus é para todos. Deus é maravilhoso. Amém.